Sistema solar fotovoltaico, partindo do zero. Padrão de entrada, sem mistérios. Projetos, elaboração e aprovação junto à concessionária. Agora em cima do telhado, com segurança, a fixação dos grampos e a fixação dos ganchos, etapa muito importante na instalação. Grampos e ganchos instalados, agora é a hora da instalação dos perfis. Não esqueça de mantê-los bem alinhados. Com a base bem fixada e alinhada, agora é hora de posicionar os módulos. Confira a forma prática e correta. Módulos à prova de vento significa grampos intermediários bem fixados. Agora que os módulos estão fixados, é hora de testar a geração. E finalmente, finalizado a instalação no telhado, agora é a hora de instalar o inversor, configurar e ligar o sistema. E por último, mas não menos importante, vai trabalhar com eletricidade, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual. Uniforme, luva de borracha, botina com isolamento, óculos de proteção, capacete de segurança. Pessoal, meu nome é Guilherme Manuel, eu sou engenheiro eletricista, especialista em energia solar fotovoltaica e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre projeto. Eu irei entrar em detalhes de cada arquivo necessário para que você possa homologar o seu projeto junto à concessionária. Aqui eu tenho a tela com uma pasta com todos os arquivos que eu enviei para a concessionária para aprovação do projeto de geração distribuída. Vou relacionar aqui os arquivos que compõem o pacote que homologa o sistema, tá? O primeiro deles é a fatura de energia, o segundo é a ART, o terceiro é a certidão de registro de pessoa física, diagramas, arranjos fotovoltaicos, planta de localização, datasheet do inversor, registro do Inmetro do inversor, registro do Inmetro dos módulos, formulário de registro de mini e microgeração e o memorial descritivo. Eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses arquivos, mas eu vou começar por esse aqui, ó, o diagrama, que eu acho que é o mais interessante. Aqui eu tenho o projeto executivo do meu sistema de geração distribuída. Então, como é que funciona? Aqui eu tenho um unifilar representando de forma simplificada o meu sistema de energia solar fotovoltaica. Então, eu tenho o gerador, que é representado por um símbolo de um módulo fotovoltaico. A string box, que é a caixa de proteção de corrente contínua que protege os módulos. Eu tenho um inversor de potência, quadro de proteção de corrente alternada. E aqui o quadro geral, onde é interligado o inversor. E o padrão de entrada, que se conecta com a rede de transmissão de distribuição da concessionária. Aqui eu tenho toda a explicação das simbologias que foram aplicadas naquele unifilar. Como eu falei, ó, o símbolo do módulo fotovoltaico. Nesse sistema eu utilizei 7 módulos. Aqui eu coloco a especificação dos módulos, o símbolo do quadro de proteção, o símbolo do inversor, o símbolo do padrão de entrada. Então aqui eu tenho várias informações do meu sistema. O técnico da concessionária, o documento que ele mais avalia para aprovação e homologação do sistema é o diagrama. Por isso que eu vou entrar em detalhes sobre esse documento. Aqui também tem, ó, uma outra representação do sistema, que é o módulo, e aqui a especificação e a quantidade de módulos que tem nesse sistema. Você vê aqui, ó, tô falando que então são 7 módulos, o modelo, o fabricante e a potência individual e a potência da string, né, que é a potência total, observando os 7 módulos. Aqui eu tenho a especificação da string box, que é a caixa de proteção corrente contínua, que eu tenho aqui, ó, 2 DPS, tenho o disjuntor
bipolar em corrente contínua, tá? Isso é muito importante. Saber diferenciar um disjuntor bipolar de corrente alternada para um disjuntor bipolar de corrente contínua. Aqui eu tenho um inversor. Da mesma forma dos módulos, eu tenho que informar o fabricante do inversor, a potência, né? As características técnicas em si. Verificar se o inversor possui a função de anti-ilhamento. Guilherme, o que é a função de anti-ilhamento? Todos os inversores de potência precisam ter essa função de segurança. O ilhamento em um sistema fotovoltaico conectado à rede ocorre quando um sistema fotovoltaico em uma unidade consumidora continua operando apesar de ter ocorrido interrupção de energia, seja por falha ou por desligamento da unidade da rede elétrica. Parte de uma rede que contém carga e geração fica isolada do resto do sistema, que continua operando. Assim, essa parte da rede que contém os painéis fotovoltaicos interligados ficaria isolada da alimentação principal, formando ilhas que ficariam energizadas, trazendo riscos materiais e riscos de vida. Por meio da função anti-ilhamento, caso haja queda de tensão da rede pública elétrica, o famoso apagão, o inversor é desligado automaticamente, garantindo a segurança de pessoas que possam entrar em contato com o sistema fotovoltaico, como os técnicos de manutenção da concessionária de energia elétrica, bem como a segurança dos equipamentos e do sistema como um todo. Ou seja, essa é a função anti-ilhamento. O inversor não se torna uma ilha de energia. Aqui eu tenho o quadro de proteção de corrente alternada, também com as mesmas especificações. Eu preciso informar para o técnico da concessionária que eu tenho uma proteção, eu tenho um disjuntor bipolar protegendo o inversor, eu tenho um DPS de corrente alternada também protegendo o sistema. Porque o que o técnico da concessionária se preocupa? No caso de uma falha no inversor, ele não quer que essa falha vá para a rede de transmissão. O concessionário está preocupado em proteger a rede de distribuição da concessionária. Com isso, ele vai observar todas essas proteções do sistema. Aqui no quadro geral de distribuição, que é o quadro que alimenta as outras cargas da residência, eu tenho outro disjuntor dando uma segurança extra para o inversor. Tem um disjuntor aqui bipolar de 20 A. E esse aqui é o disjuntor geral, né? O disjuntor do padrão, que ele pode ficar tanto abaixo do medidor, como ele pode ficar dentro da residência, que vai ter a mesma função. Nesse caso, esse disjuntor fica dentro do quadro geral de distribuição, que fica dentro da residência. Mas ele poderia estar aqui fora, sem problema algum. Mas, Guilherme, como é que eu vou saber quantos módulos eu vou usar na minha residência e qual o inversor? Porque para eu fazer esse diagrama, eu preciso ter essas informações. Então eu vou dar uma pausa aqui e eu vou ensinar a vocês como especificar um inversor e os módulos. O primeiro passo para especificar um sistema solar fotovoltaico, vocês vão jogar no Google calculadora solar. Vai dar OK. Vocês vão achar aqui algum link que faça esse cálculo da potência e da especificação técnica do seu kit. Primeiro, você vai preencher o estado, a cidade e o consumo. Como saber qual consumo digitar nesse campo? Você vai pegar a sua conta de energia e vai fazer uma média dos últimos 13 meses de qual foi o seu consumo. Aqui eu estou simulando um consumo de 300 kWh, a cidade e o consumo. E aí clica em calcular. Pronto, aqui foi calculado o seu sistema. O que é importante desse cálculo? É saber qual é a potência quilowatt-pico que o seu sistema solar fotovoltaico precisa possuir para compensar um consumo de 300 kWh. Então a gente tem aqui um sistema de 2,97 kWp que ele vai gerar aproximadamente 333 kWh. Ou seja, a casa, a residência consome 300 e ele gera 333, que é o necessário para suprir o consumo da sua residência. É um sistema
com 9 placas de 330 watts. Essa quantidade ela vai variar de acordo com a potência da placa, do módulo. Um módulo com uma potência maior vai reduzir o número de placas, assim como o módulo com uma potência menor vai aumentar o número de placas. Quais as informações que devem estar no projeto, tá? É a potência do sistema e a quantidade e a potência dos módulos. De posse desse valor, é dado início à elaboração do projeto e as suas proteções e especificações. Agora, para identificar e especificar o inversor de potência, a gente vai retornar aqui ao Google e vai digitar kit fotovoltaico. Eu poderia digitar 2,97, mas eu vou arredondar para 3, para arredondar para 3. Dá OK. Aqui você vai procurar algum fornecedor desse kit. Vamos tentar esse aqui. Pode ser qualquer um, tá, gente? Então aqui, ó, a gente vai ter a informação que a gente precisa, que é ela. Aqui, ó, informações do inversor. Aqui tem as características técnicas do inversor, os dados de saída, dados de entrada. Essas informações aqui, elas irão constar do projeto fotovoltaico. Aqui, se você olhar, ó, ele vai dar informação também dos painéis. Aqui, ó, dimensionamento dos painéis. Ele está dizendo que vai ser um arranjo com 8 painéis em série. Então, qual é a informação importante aqui? O número de painéis, são 8, e os dados do inversor. Bom, agora que já temos a especificação dos módulos fotovoltaicos e do inversor, vamos dar continuidade aos outros campos do diagrama. Então aqui, ó, eu tenho um módulo, tenho a especificação do módulo, tenho a string box, tenho a especificação da string box, tenho o inversor, tenho a especificação do inversor, tenho o quadro de proteção de corrente alternada com a sua especificação, quadro geral, lembrando que esse disjuntor é o disjuntor do medidor bidirecional, o medidor da entrada padrão da concessionária. Esse disjuntor ele pode ficar tanto no muro do lado de fora quanto dentro da residência. Então aqui nós temos o gerador fotovoltaico, né? Ele é composto de uma string com 7 módulos, potência pico e a corrente de pico. Aqui a gente tem a especificação dos condutores, condutor de corrente alternada e 6 milímetros. Aqui eu falo que o inversor, como ele poderá ser conectado. Isso aqui é importante, tá? O técnico da concessionária, ao vir fazer a vistoria na instalação, é essencial que o inversor esteja de fácil acesso. Eu já vi casos de projetos serem reprovados porque simplesmente o técnico colocou o inversor dentro do sótão da residência, ou seja, num local escondido e de difícil acesso. Isso não é permitido. O inversor precisa ficar num local de fácil acesso, arejado, ventilado e de preferência protegido do tempo. Bom, aqui eu tenho um texto falando sobre os cabos, as especificações. Aqui são os dados do meu medidor. Aqui é importante colocar a coordenada geográfica de onde está a residência, o tipo de conexão, o tipo de padrão de entrada, o disjuntor do padrão de entrada e o medidor que será solicitado. Lembrando que, pela norma, a concessionária ela pode fornecer um único medidor bidirecional ou ela pode fornecer 2 medidores. Um, a entrada da energia consumida e o outro medidor mede a saída da energia injetada na rede. Então você pode ter um único medidor bidirecional ou 2 medidores unidirecionais. Aqui eu tenho a especificação do meu sistema, potência nominal 2,5 kW. Essa potência nominal é a que vem especificada na saída do inversor. Isso aqui é muito importante. Essa potência nominal é a potência nominal da saída do inversor, que é a tensão de geração. Aqui é a especificação dos módulos. Esses dados a gente vai retirar daquele site que tem os produtos e as especificações. Mesma coisa para o inversor. Pego os dados de placa do inversor e insere aqui. Aqui eu tenho a especificação das legendas, aqui é o endereço e a assinatura do responsável técnico. Aqui eu tenho um esquemático, tá, de como será montado a parte do sistema. Aqui tem um esquemático de como será montado as proteções
e o inversor. Não necessariamente precisa ser exatamente igual a como está aqui, tá? Mas é bom que seja bem parecido, mesmo que haja mudanças, mas que tecnicamente seja viável, porque isso aqui na hora da vistoria será avaliado. Então eu tenho aqui a proteção de corrente alternada, corrente contínua e inversor. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, tá? Isso aqui é simplesmente um exemplo de como poderá ficar. Pequenas alterações nesse esquemático são permitidas. Muito importante aqui, ó, pessoal, colocar a altura. Por norma, a concessionária ela exige que essa altura seja entre 1,60 m e 1,70 m. Aqui eu tenho um detalhamento da string box, que é composta por um disjuntor e um DPS. Mais uma representação da string box, que eu tenho aqui um disjuntor e o DPS e como ele é interligado ao aterramento. Lembrando, pessoal, que no sistema fotovoltaico o aterramento é fundamental para a proteção tanto dos módulos como para a proteção do inversor e da instalação em si. Aqui eu já falei dos detalhes do diagrama, que é um documento importantíssimo tanto para a vistoria da concessionária como para o instalador usar como referência durante a execução e a instalação do projeto. Retornando aqui à pasta onde tem os arquivos que compõem o projeto de homologação do sistema solar fotovoltaico, já falei do diagrama, que é um arquivo importantíssimo, que vai nortear todo o projeto. Na sequência tem o anexo 1, que é uma fatura, tem que ser entregue para a concessionária com o número do cliente, com o número da instalação, os dados do cliente em si. O anexo 2 é ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, onde um responsável técnico irá assinar tanto o projeto de execução como o projeto em si. Então aqui eu tenho a ART, os campos mais importantes da ART é a atividade técnica. É importante colocar a potência de saída do inversor. Essa potência de saída tem que ser exatamente a potência do inversor. E outros dados de preenchimento. Um outro documento é a certidão de registro de pessoa física, que é o responsável pelo projeto que fornece. Arranjos fotovoltaicos. Nada mais é do que um esquemático com a posição dos módulos sobre o telhado da residência. Essa disposição é de acordo com o telhado do cliente. Importante é a placa de advertência que tem que ser colocada ao lado de fora da residência, próximo ao medidor, próximo ao padrão de entrada. Então essas informações aqui, ó. Aqui eu tenho o padrão de entrada e a placa de advertência localizado logo acima. Aqui tem um esquemático de ligação dos painéis em série. Então esse aqui é o documento arranjo fotovoltaico. Dando sequência, planta de localização, nada mais é o endereço de onde está a residência que será instalado o sistema fotovoltaico. Isso aqui é importante para quando o técnico da concessionária vier fazer a vistoria, ele conseguir achar com facilidade o ponto de instalação. Isso aqui é a planta de localização. O outro documento são os datasheets. Datasheet nada mais é do que a especificação técnica dos componentes do sistema solar fotovoltaico. Esse aqui é o datasheet do módulo, que aí tem as características técnicas do módulo, como dimensão, potência, tensão no ponto máximo, corrente do ponto máximo. São as características técnicas para dimensionamento da proteção, inclusive. Então aqui é o datasheet dos módulos. Aqui eu tenho o registro do Inmetro do módulo. Isso aqui também é obrigatório. O concessionário não permite a instalação de nenhum equipamento que não esteja registrado pelo Inmetro. Aqui é o datasheet do inversor. Aqui contém as características técnicas do inversor. Potência máxima, tensão máxima, corrente nominal, eficiência, as funções de proteção do inversor, isso é muito importante. Olha essa função aqui, ó, como eu já havia comentado, proteção anti-ilhamento. Isso aqui é fundamental. Sem essa proteção, a concessionária não vai homologar o sistema. Então aqui é o datasheet do inversor. Registro do Inmetro do inversor, datasheet da string box, formulário de registro da micro e mini geração. Esse formulário ele é fornecido pela concessionária na hora da solicitação de entrada do sistema solar fotovoltaico. Então esse formulário tem informações básicas como nome, endereço, a capacidade do sistema, tensão, o tipo de geração solar fotovoltaica, e aí tem fabricante dos módulos, fabricante do inversor, são as características técnicas. Formulário de registro. Formulário de solicitação também tem que ser preenchido com informações
de endereço, a carga instalada, potência nominal, tensão de fornecimento, tipo de geração. Esse documento também é fornecido pela concessionária. Memorial descritivo. Aqui nada mais é do que um resumo de como será a sua instalação fotovoltaica. Esse aqui é o sistema já montado, aguardando o técnico aprovar o sistema. Memorial descritivo. Aqui tem todo um texto elaborado que resume toda a sua instalação. Quais são os tópicos desse memorial descritivo? A identificação do projeto, o objetivo, definições, terminologias, a base técnica, a localização da instalação, características gerais, a descrição técnica do gerador, a descrição técnica dos módulos, dos inversores, o tipo de proteção, a forma que está sendo feito o aterramento, as funções de segurança, o padrão de entrada. Esses são os tópicos que compõem o memorial descritivo. Chegamos ao final desse conteúdo que diz respeito do projeto elétrico do sistema solar fotovoltaico. Aqui compõe toda a documentação necessária para entrar junto à concessionária na solicitação de acesso à geração distribuída. Toda essa documentação será disponibilizada, basta você ir na descrição desse vídeo, que lá eu irei explicar como adquirir essa documentação, tá? E para quaisquer outras dúvidas, basta deixar um comentário que certamente irei responder. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado a sanar algumas dúvidas e lembrando que o pacote de arquivos que estará disponível aqui na descrição do vídeo são os arquivos necessários para que o seu projeto de energia solar fotovoltaico seja aprovado junto à concessionária. Então, não deixem passar essa oportunidade. E no próximo vídeo, eu estarei falando sobre a instalação do módulo sobre o telhado. Então, para acompanhar mais esse conteúdo, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e clique em curtir. E até a próxima.